Aos nossos companheiros telespectadores da TV Nova Luz, nossos cumprimentos e os votos de muita paz. Nós estamos fazendo um estudo da medicina, ou melhor, da saúde integral, não é? Na qual estamos considerando as vertentes espírito, perispírito e corpo físico. Nós encerramos a nossa apresentação da vez passada falando do Dr. Cooper, que era um especialista em atividade física, que cria um método Cooper de atividade que vai nos mostrar que o organismo se modifica através da atividade física feita com cargas crescentes por 6 a 8 semanas, em que há transformações fisiológicas importantíssimas no corpo. Falamos também do Dr. Seeley, um pesquisador americano, na realidade ele era canadense, mas vai viver nos Estados Unidos um tempo muito grande, que é o criador não o criador, mas o grande divulgador da palavra estresse, com o qual ele vai dizer que o estresse é uma coisa natural, normal, necessário para a vida, mas que quando ela fica exagerado, vai levar ao destresse. Falamos desses companheiros e estamos nos referindo à integração do corpo, espírito e perispírito. E, na realidade, o trabalho, também há uma outra figura emblemática desse estudo, que é um imunologista chamado Andor Sventivani, que vai publicar um trabalho sobre psicoimunoneuroendocrinologia nos anos 80, numa obra de origem de médica, numa obra bastante, um livro-texto de medicina bastante grande. O livro tem quase 2.000 páginas, e ele tem um capítulo nesse livro sobre esse tema, que tem aproximadamente 180 páginas, na qual ele fala de experiências feitas em animais e observações no ser humano. Só para fazer uma curiosidade sobre isso, por exemplo, as pessoas que têm bronquite asmática, né, que têm asma, elas têm uma alteração antígeno-anticorpo, aquilo que a gente chama de um bloqueio no sistema adrenérgico. Ninguém precisa ficar assustado com esse nome. O sistema adrenérgico é o sistema da adrenalina, é uma parte do sistema nervoso autônomo, do qual já falei aqui, né? Esse sistema nervoso autônomo é aquele que a gente acha que ele é autônomo, ou seja, que ele não obedece à vontade, mas que os pesquisadores já mostraram que ele pode sim obedecer à vontade. Haja vista, como já citei aqui, a ação dos iogues, que são capazes de comer até prego, né? Deita na cama de prego, anda sob brasa, enfim, fica enterrado vivo. E isso é um domínio da vontade sobre o sistema nervoso autônomo, que não é tão autônomo assim. Então, nós vamos ver aqui esses companheiros que fizeram esses estudos, o Dr. Cooper, por exemplo, ele vai mostrar com as suas pesquisas e outros que o acompanharam nisso, que quando a gente faz exercício físico, a gente movimenta a nossa energia e vai melhorando o consumo de oxigênio, pelo músculo. Os músculos passam a consumir mais oxigênio, a fibra muscular fica mais forte e tal. Mas a coisa interessante dessa pesquisa é a seguinte, é que toda vez que, para haver essa melhora do músculo, esse oxigênio mais aproveitado, mais energia, é preciso que vai havendo com o tempo, com o treinamento, vai havendo uma modificação da resposta à adrenalina, porque é a adrenalina que favorece ao aumento do oxigênio pelo músculo, é a adrenalina que vai nos permitir aumentar a frequência cardíaca, aumentar o volume de ar que penetra nos pulmões, aumentar o trabalho hepático, que vai liberar os seus estoques de energia para produzir glicose, e essa glicose ser aproveitada para se transformar em energia, enfim. Esse trabalho ele é feito com o exercício físico, os níveis dessas modificações, dessa alteração bioquímica, vai sendo aumentado por ação da adrenalina. Mas a partir de um certo momento, quando o indivíduo vai ficando treinado, o segundo passo seria
a diminuição da adrenalina e a ação da acetilcolina. Mas a acetilcolina não faz isso, ela diminui tudo, ela faz com que tudo fique mais calmo, ela dilata os vasos, deixa o indivíduo mais calmo, pode ter uma ação muito forte do sistema colinérgico, como é chamado esse outro, que é o antagônico do adrenérgico, pode fazer a pessoa até dormir. Mas, com o treinamento físico, a gente observa que começa a haver uma ação maior desse sistema colinérgico e o organismo passa a responder para esse sistema como se ele fosse adrenalina. Ó, que coisa interessante. Há uma transdução, uma troca de interpretação do organismo. Então ele passa a fazer tudo mais lento, mais devagar, com mais calma, e com o mesmo resultado. Então, qual é o resultado prático disso? Gasta menos energia. Então você tem mais resultado. É como se você ganhasse o mesmo salário no fim do mês, mas conseguisse comprar mais alimentos, que compra com um desconto maior. O organismo passa a dar um desconto para você. Então você produz a mesma força, a mesma energia, com menos esforço. Isso mostrou que é possível modificar o organismo. E levou a um entendimento de um sistema chamado, do sistema que é um eixo, chamado eixo hipotalâmico hipofisário. O que quer dizer isso? Lá no diencéfalo, dentro da cabeça da gente, né, tem uma estrutura chamada hipotálamo. O hipotálamo tem vários centros nele, interessantíssimos. Ele está ligado com a hipófise, que é uma glândula que tem ligação com a epífise também, com a glândula pineal, né? E a glândula pineal a gente sabe que é a glândula da mediunidade, é a glândula da comunicação espiritual. Mas ela, segundo se dizia no passado, ela se atrofiava na adolescência e, enfim, aí começava a haver a produção dos hormônios sexuais, que vão fazendo as modificações dos caracteres secundários sexuais da criança, agora já no adolescente, está se transformando-se no adulto, e há uma abertura também para a mediunidade nessa ocasião. É muito comum a gente saber que na época da adolescência a criança fica mais sensível aos fenômenos espirituais, o jovem passa a ter mais mediunidade. Isso é muito interessante, porque lá nesse hipotálamo, que está ligado com essas glândulas todas que eu falei, tem um centro, o centro da fome, o centro da sede, o centro do desejo sexual e um centro que está ligado fundamentalmente com essa parte, vamos dizer, sensível, não é? Do transe. Então, do transe. E isso trabalha no sentido cíclico, como se fosse um ciclo, né? Um ciclo. É uma coisa, um sinusoide. Então, o que isso significa? Que você, cada 45 minutos, ou melhor, cada 90 minutos, melhor dizendo, cada 90 minutos, a gente está aberto para fome, para sede, para sexo e para transe. Então, é muito comum estar na rua, né? Está com uma sede tremenda, aí a gente diz assim, quando eu chegar em casa eu vou beber água. Aí chega em casa, liga a televisão, ou deixou algum trabalho para ser feito, senta para fazer o trabalho, totalmente esquece. Daqui a 1h30, mais ou menos, meu Deus, estava com sede 1h30 atrás, estou com sede de novo. Não é que abriu de novo. Abriu, mas você não atendeu, fechou. Tudo no organismo trabalha assim, em ciclos. Então, esse eixo hipotalâmico hipofisário, é um sistema muito interessante, porque ele que comanda essas coisas todas que eu falei, mas comanda também a produção dos hormônios, que são, como já dissemos também, verdadeiros médiuns, são mensageiros das informações que vão para os órgãos, dizendo a eles o que eles devem fazer. Por exemplo, há um hormônio chamado cortisol, que é do estresse. Quando a gente tem muito estresse, produz muito cortisol. O cortisol, ele é produzido toda noite. Ou melhor, a partir de um certo horário da noite, o seu nível vai aumentando, estimulado por esse sistema lá, cerebral, subcortical, melhor dizendo, né? Não é cerebral, é subcortical, está abaixo do córtex, está dentro da caixa craniana.
e está ligado com a glândula pineal, enfim. E ele vai estimular a produção através de um hormônio chamado ACTH, vai atuar lá sobre a suprarrenal, mandar a suprarrenal produzir esse hormônio. O que esse hormônio faz? Se você está dormindo, porque isso é de madrugada que ocorre, você está dormindo, aí você vai começando a acordar. Quando chega às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, há uma tendência para a gente ficar com sono mais superficial, porque a quantidade de cortisol produzido já está mais ou menos elevada. E aí a gente acorda, vamos dizer, às 7, 8 horas, depende da hora que a pessoa levanta, já acorda disposto para começar as suas tarefas. Quando vai chegando o fim do dia, esse cortisol vai sendo queimado, porque a hora que isso enche, é como se fosse um servo-sistema. Manda uma ordem para cima, dizendo assim, para de produzir ACTH. Não precisa mais, já tem muito cortisol aqui. Aí o cortisol começa a ser usado, porque você usa para suas atividades do dia a dia, para suas atividades da vida diária, para andar, para correr, para piscar, para subir, para descer, para trabalhar, para fazer força, para pensar, né? Para, enfim, produzir tarefa, trabalho. Você vai ficando, então, com isso consumido. Aí vai chegando 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, você começa a ter um cansaçozinho. Tem gente que até se deita e dorme um pouco, se pode, né? E quando chega 8 horas da noite, a gente está bem cansadinho, porque já queimou o cortisol todo. E aí começa a produzir novamente a CTH para produzir cortisol de novo. Então, é um sistema de balança, é uma balança, chamado feedback negativo. Isso é um equilíbrio do organismo. A gente não sabe isso, a gente fica com dificuldade de entender o nosso corpo, né? A gente começa a achar que estresse é uma coisa que faz muito mal. Não, pode fazer mal, mas pode fazer bem. E, na realidade, essas variações desses parâmetros do sistema nervoso autônomo, eu vou deixar aqui uma abertura para o próximo programa, mas nós vamos falar, nós ainda temos alguns minutinhos. Essas variações dos parâmetros do sistema nervoso autônomo, elas se modificam com a aproximação de um espírito, através da mediunidade. Então, você pode, por exemplo, medir se uma pessoa realmente estava mediunizada pelo aumento da pressão arterial. Pode haver uma variação da temperatura do corpo para baixo, ficar mais frio. A pessoa pode até sentir uma certa sensação de calor ou de frio. Há uma influência sobre as glândulas. A mediunização do ser humano altera isso. E uma coisa interessante, bloqueia um hormônio chamado hormônio antidiurético. A função desse hormônio antidiurético é diminuir a diurese. Mas se você bloqueia ele, você aumenta a diurese. Então é comum, quando você está influenciado por um espírito, não precisa ser na reunião mediúnica, não. Pode ser na atividade da vida diária. Você está na condução, aproxima-se um espírito de você e você dá passagem para aquilo, aceita a ideia, a sugestão dele. E se você for medir esses seus parâmetros, você vai ver que você chega em casa com uma vontade de urinar muito grande, uma diurese muito grande. Isso pode ocorrer também após uma reunião mediúnica, o que comprova que que houve uma atuação de um espírito desencarnado sobre alguém encarnado. Isso é muito interessante e pode ser usado para a compreensão da saúde integral. Na próxima vez que estivermos juntos, nós vamos continuar nesse tema e vamos mostrar a interação que existe entre a respiração e a digestão e a espiritualidade. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo encontro.